Oi gente, tudo bem com vocês? Sei que esse bordão é meio batido, mas eu vou usar ele mesmo, tá? Vocês me desculpem. Bom, vocês já devem estar cansados de saber que tá rolando no Instagram a hashtag Desafio da Puberdade. E olha, eu acho que realmente tá sendo um baita desafio, porque eu tô vendo todo mundo só postando foto de adolescente, os seus 15, 16 anos, assim, que vamos combinar que já é uma fase que a gente não tá tão estranho assim, né? Porque a puberdade, meus amigos, ela é cruel. E o que é puberdade então, Michele? Eu vou te explicar. Puberdade é aquele período em que você não é mais nem tão criança, só que ainda não é adolescente, sabe? Aquele período em que você começa a mudar um pouquinho o seu corpo, sua voz, né? Dos meninos até demora um pouquinho mais. Mas é mais ou menos ali entre os 10 e os 12 anos, né? Que a gente considera adolescente a partir dos 12, 13, mais ou menos. Então, puberdade é esse período um pouquinho antes, né? E eu tô vendo todo mundo colocar coisa mais de adolescente. Então, eu resolvi trazer pra vocês algumas fotos desse período meio cruel na minha vida. E por que cruel? Porque, mais ou menos, quando eu tinha de uns 8 para 9 anos, assim, eu engordei muito, né? Eu tinha aquele corpinho normal de criança, né? Aquele corpinho infantil, saudável, né? Não tão magrinha, mas também não tão gordinha. Só que quando foi nessa época, eu engordei bastante mesmo. Tipo, eu não tinha nem pescoço. Que são mais ou menos essas fotos aqui, assim, ó. Que foi na época que eu tinha 10 anos, eu tava no 4º ano. E era bem difícil, né? Porque os meninos não queriam saber de mim. E é justamente nessa fase que você começa a se interessar por namorar, por beijar na boca. Eu sei que é muito cedo para algumas pessoas, né? Mas eu comecei a me interessar por isso nessa fase da minha vida. E, bom, essas fotos aqui foram das poucas que eu consegui arranjar porque eu não curtia muito tirar foto. Justamente por isso, porque eu era gordinha, eu não gostava muito de me ver. E essas fotos foram no dia do concurso Miss Primavera, que tinha todo ano na escola e todo ano eu desfilava, porque eu era muito amostrada, sabe? Sempre fui. E, bom, uma é eu sozinha nas carteiras, enquanto não começava, né, o desfile. E a outra sou eu com as meninas, que também iam desfilar comigo, que eram, vamos lá, da esquerda pra direita, né, que faz. Então é a Pri e a Camila, que não eram da minha série, elas eram 2 anos a mais. Então, tipo, nessa época que elas nem estudavam com a gente, que a gente estudava de tarde, elas já estudavam de manhã, que elas já estavam na 6ª série. Só que a gente tinha uma amizade muito legal, pessoal, assim, porque antes, né, quando elas ainda estudavam de tarde, a gente convivia, ficava no recreio junto e tal. E elas duas, mais algumas meninas que nessa época eram do 5º ano, mas a gente também já tinha estudado junto. Era um grupinho assim que andava muito unido, saía, ia pra cinema, ia pra shopping, né, nessa época assim. Então a Pri, a Camila, aí eu, né, de óculos escuros, a Marcela, a Bárbara e a Paula, que já eram da minha sala. Então, era assim, era legalzinho. Nesse ano eu não ganhei nada. O único ano que eu ganhei alguma coisa foi quando eu tava com, acho que 7, que foi no 1º ano. Primeira série, né? Naquela época era a primeira série, né? No 1º ano. Eu ganhei Miss Sorriso. Mas nesse ano eu não tinha ganho nada. Acho que a minha irmã ganhou Miss Simpatia nesse ano, alguma coisa assim desse tipo. Eu não tô lembrada direito. E aí depois, quando eu já tinha 11 anos, aí já estava, nesse dia eu tava bem bronzeada, tá? Bem bolinha, ainda mais que eu já usava óculos, que eu uso óculos desde os 8. E isso foi o aniversário que eu fui com a minha mãe, eu não lembro de quem que era, se era de alguma prima minha, não sei, não lembro exatamente de quem era esse aniversário. E aqui eu, na época que eu tive gato e cachorro junto, foi a primeira vez que eu tive gato e cachorro junto. E essa no meu colinho era a Maxi e o cachorro era o Edinho. Tá, que nessa época foi quando o meu corpo tava começando a mudar, né? Assim, tava começando a ter peito e tal. Ainda era bem gordinha, mas já tava começando a emagrecer um pouquinho. Que eu lembro que quando eu tava no final de 95, quando eu já tinha 11 anos,
Aí minha mãe me levou no endócrino e eu fiz um regime assim, não era tão sacrifício não, viu? Naquela época assim, e tomava fórmula, essas coisas, e eu emagreci bastante. Foi tipo 12 quilos que eu emagreci. E aí aqui eu já tava uns meses já fazendo a dieta, que foi quando minha mãe se formou no magistério aqui. Tá eu, minha prima, minha irmã do meu lado, né? Minha prima de branco, minha irmã de short e blusinha. E eu acho que quem tá mais ali no fundo, não sei se vai dar pra ver, é o meu tio. Tá, que eu já tava emagrecendo um pouquinho, lá, o corpo já tava começando a mudar e tal. Mas eu lembro que, nossa, foi, tipo assim, muita diferença de peso, assim. Falando hoje, talvez se eu emagrecesse 12 quilos não significaria tanto, porque já tô mais tempo com esse peso e tal, mas na época, assim, foi uma baita de uma diferença na minha vida, de verdade. Eu sei que a gente pode às vezes falar, mas fazer uma criança emagrecer, tudo. Mas, cara, é complicado, sabe? Porque naquela época ninguém ficava falando muito, problematizando bullying, sabe? Era normal. Era ou você fazia ou você sofreu bullying e dane-se, entendeu? Não tinha conversa, não tinha toda essa discussão que hoje a gente tem, né? Felizmente hoje a gente tem. Então aqui já é no começo de 96, eu me achando, né? Com essa bermuda, cintura alta e uma frente única, que na época tinha voltado à moda frente única. E no fundo tem a minha irmã e a minha prima Bia. E uma bagunça no quarto, meu Deus, como a gente era bagunceira nesse quarto, viu? Não dá pra ver aqui, mas eu lembro muito assim dessa época que, apesar de já ter de 11 para 12 anos, já querer me vestir melhor, né, querer já me achar adolescentezinha assim, eu ainda brincava de Barbie. Então, não nessa foto aqui, mas fotos dessa época que eu, quando tava procurando, achei, dá pra ver, assim, toda a casinha da Barbie montada, sabe? Assim, eu tinha sala de jantar, sala de estar, quarto, sabe? Assim, eu tinha as coisinhas e eu ainda brincava de Barbie, sim. Brinquei até quase os 13. Aí aqui, o mesmo fim de semana dessa outra foto, que foi quando eu aprendi a fazer omelete, que foi a única coisa que eu soube fazer durante vários anos, além de miojo, tá? E a minha irmã e a Bia também estavam nesse mesmo dia. Aqui é uma viagem que eu fiz com os meus pais pra Boiçucanga. Eu e a minha irmã, meu pai foi pescar de noite na praia, que era, tipo, o hotel era praticamente na frente da praia, né? Assim você saía já na praia. E aí meu pai foi lá pescar de noite e aí minha mãe tirou essa foto da gente. E eu com a blusinha side play, né, gente? Que side play nessa época, assim, 96, era o auge, né? Todo adolescente, criança tinha pelo menos uma blusinha da side play, né? Era de lei. E aqui eu já tava bem mais magra, tudo. Bem diferente já, o corpo já mudando. Aqui, pra provar pra vocês que os anos 90 não foram fáceis com ninguém, estou eu com duas coisas breguíssimas dessa época. Uma é o óculos com a lente que muda de cor, sabe? Eu tinha essas lentes que no sol fica mais escuro, só que você pode ver que eu estava dentro de casa e ela tá meio escura. Então, nunca mais na minha vida eu quis essa bosta de óculos, porque com o meu calor, às vezes, assim, se eu ficasse um pouquinho suada, um pouquinho com o corpo mais quente, ou se eu tava tipo um mormaço dentro de casa, ele já ficava dessa cor assim escura, sabe? Meio cinzinha, e eu odiava. E a outra coisa é pochete. Sim, eu usei pochete nessa época, sim. Nesse dia eu tava indo pra uma excursão no Play Center. Então, é uma coisa que hoje a gente adulto até admite e às vezes até eu acho que foi por isso que voltou à moda, né, entre aspas. É porque pra você ir pra um passeio, um lugar assim que vai ter muita aglomeração, é muito melhor você levar pochete do que bolsa, né, gente? Porque bolsa, você pode esquecer aberta, podem te roubar, é mais fácil de arrancarem de você, enquanto a pochete não, né? Nessa época, assim, eu tava de jeans, aprendi no COS, sabe, assim, não é COS, como é que fala? É tipo
esse negócio na cintura que passa, sabe, assim, no passante. Aí, só alegria. Fui lá com o Play Center. Foi a primeira vez que eu fui naquele Castelo dos Horrores. Desculpa quem é novinho, nunca foi no Play Center, tá? Foi mal aí. E pra fechar, tem essas duas que foram no acampamento que eu fui em 96. E, tipo assim, uma dá pra ver minha cara de bolacha, meio que tentando, né? Isso daqui foi um menino muito pentelho que eu conheci lá no acampamento que tirou. E a outra é eu com a monitora do meu quarto. E, gente, olha essas pernas, gente. Quando na vida que eu vou ter essas pernas de novo? Nunca mais, né? Também aqui eu já tinha emagrecido, já tinha parado de ir no endócrino. Foi a época que eu pesei menos na minha vida, que eu pesei 55 quilos. E tava lá a Razane de shortinho, cintura alta, claro, porque naquela época ainda não tinha muito esse negócio de Saint-Tropez, sabe? E fora que Saint-Tropez é pra quem é bem magra, né, gente? Eu, apesar de estar com 55 quilos nessa época, eu não era tão magra assim, sempre tive uma pancinha, sabe? E... de boné. Lá no acampamento a gente usava boné o dia inteiro, porque lá faz muito sol em Brotas, não sei se vocês conhecem, lá faz sol de rachar o dia inteiro, então a gente sempre andava de boné lá. E é isso, gente. Eu não achei muito fotos dessa época, como eu falei, porque além de eu ser da época em que fotos você tirava assim, né, tipo papel, não tinha câmera digital ainda. Câmera digital só veio uns bons anos depois. Só que é 95, 96, foi começar a ter mais nos anos 2000, né? Então você vê uns 5 anos, mais ou menos, demorou pra ter. E mesmo assim era bem caro na época que começou a ter. Desculpa qualquer coisa aí, espero não ter passado muita vergonha. E vocês já fizeram aí desafio, postaram no Instagram, fizeram vídeo, colocaram no Twitter, sei lá. Comenta aqui pra mim, deixa o link que eu quero ver as fotos de vocês, tá bom? Quem quiser me seguir nas redes sociais, Twitter e o Instagram são mi_xerica. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!